Boa tarde, Aécio. Estamos aqui para mais uma entrevista com o apoio do CRMG nesse projeto de escutar os ex-alunos da Escola de Engenharia da UFMG. Acho que você vai ser poupado até de se apresentar. Então, eu estou aqui com a presença do engenheiro civil colega Aécio Freitas Lira, ex-aluno formado em 71, não é isso? 1971. 1971, e tem um histórico aí na sua trajetória profissional que já está previsto aqui na sua arguição, viu, Aécio? Então, nós temos histórias do jovem Aécio que chegou em Minas Gerais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quando foi, de onde você veio e o que o motivou a vir para Minas. Eu vim para Minas em 1967 fazer engenharia civil. Àquela época, cidades tipo Teresina ainda não tinham escolas de engenharia. Então era um movimento de nós estudantes sairmos para estudar ou em Fortaleza, ou em Recife, ou em Salvador, que eram os centros maiores no Nordeste. A minha geração começou a modificar esse fluxo de pessoas para sair para estudar fora, e àquela época, um pouco antes, a grande maioria, na verdade, vinha, vamos dizer, na época de Rio de Janeiro como república, iam para o Rio de Janeiro. São Paulo nunca foi o nosso sonho de estudar fora. Mas nessa época, o Rio de Janeiro já trazia preocupações para os pais, porque era uma cidade que registrou muitos insucessos pela praia, pelo futebol, pelo que se chamava uma vida um pouco mais fora dos objetivos de sair para estudar, porque nós saímos para fazer vestibular e ser aprovado. A nossa meta era ser aprovado nas melhores escolas. Então eu peguei o fluxo que já não ia mais para o Rio de Janeiro, e Belo Horizonte veio por uma circunstância. Primeiro, era uma cidade que não tinha praia, um bom clima, era longe, os pais gostariam de mandar para longe para não ter que voltar logo nas férias de julho. É mesmo? Era uma estratégia dos pais para evitar muito fluxo, né? E por uma coincidência, meu pai era da Receita Federal, um colega dele foi transferido para Belo Horizonte, o filho dele veio fazer medicina e começou a se formar em Belo Horizonte, aqui na década de 60, 70, uma primeira ou segunda grande colônia de piauienses, onde chegamos ao máximo aqui de 90 piauienses. Eu fui um dos primeiros com o meu irmão, eu vim aqui com o meu irmão fazer, e esse foi o nosso fluxo. Viemos aqui para fazer engenharia, porque Teresina não tinha. Muito curioso e muito histórico mesmo, né, Aécio? Muito dotado. E esse propósito de estudar engenharia, veio de quê? De referência familiar? Por interesse pessoal? Eu não tinha engenheiros na família. Papai era funcionário público da Receita Federal, na época era a Coletoria Federal, mas naquela nossa época, dentre os estudantes dos colégios jesuítas, eu estudava em colégio jesuíta, né, a grande maioria naquela época só tinha, na verdade, 3 profissões que os jovens buscavam e escolhiam desde cedo, desde ginásio, não é? Ou era engenharia, ou era medicina, ou era carreira militar. Não existia uma quarta, por uma questão de muito pragmatismo e primórdios da década de 60. Eu, desde o princípio, escolhi engenharia porque o pessoal da biologia ia para a medicina, o pessoal da matemática e da física ia para a engenharia e um bom número ia para a carreira militar. Então eu já desde o ginásio, quando eu estava no 2º ginásio, eu já fazia questões de vestibular da Escola Nacional de Engenharia, do ITA, já começava a treinar. Incrivelmente a gente se preparava para o vestibular na minha época já do ginásio. Então quando eu acabei o ginásio, né, nós tivemos no colégio de jesuítas as chamadas profissões. Então eu me lembro o engenheiro que lá foi falar sobre engenharia, eu me lembro o médico que foi falar sobre medicina. Então eu escolhi fazer engenharia já por convicção plena, no meio do ginásio. 3º ginásio eu já queria fazer engenharia sem nenhuma dúvida sobre isso. Então quando eu de lá saí,
já saí para fazer engenharia. Lá tinha o chamado clássico, que era separado também? Existia. Você tinha o clássico ou o científico, né? O curso científico. Na minha época era o chamado científico, né? E chamava o pessoal da biologia, da medicina e o pessoal da engenharia. Mas tinha essa separação lá também? Não tinha essa separação tão assim explícita, mas já existiam os grupos entre os colegas que iam para a medicina e que iam para a engenharia. Prova que meu irmão veio aqui para fazer administração e economia, mas era uma grande exceção. Ninguém saía para tão longe para não fazer que não fosse medicina e engenharia. Foi engenharia, muito curioso. E esse vestibular, como é que foi? Essa seleção foi aqui, nesse prédio? Você já pegou a vestibular? Acho que não, você fez aqui? Não, eu fiz toda a minha vida aqui na UFMG, foi feito praticamente nesse grande complexo. Eu fiz vestibular no prédio... No AS? No AS, no prédio ali da Espírito Santo. No AG, o prédio mais antigo. Né? Para quem não sabe, é Arthur Guimarães, né? Arthur Guimarães. E AS, Álvaro da Silveira. Álvaro da Silveira. Então eu fiz vestibular naquele prédio, me lembro quase que nitidamente todo o movimento de aqui vir para fazer as provas, e foi um processo que não nos trouxe grandes preocupações, grandes até dificuldades, porque nós éramos bastante focados e vinha para cá, como disse, faca nos dentes para ser aprovado, né? Você não saía sem estar muito bem preparado. E nós estudávamos praticamente de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Quando você fala nós, você e seu irmão? Meu irmão fez depois a administração. Eu digo certo. A minha turma. Vieram vários colegas da mesma época. Da turma do Piauí. Tá, turma do Piauí. Não, nós morávamos em República e tinha a turma da medicina, a turma da engenharia. E nós fizemos os vestibulares, a grande maioria passava da primeira vez, né? Eu passei naturalmente na UFMG, alguns outros colegas nossos passaram na Católica, não é? Alguns outros logo depois começaram a passar na FUMEC, que foi criada o primeiro vestibular, eu acho, em 66 ou 67, a própria PUC também começou, o chamado IPUC, mas o nosso foco era a UFMG e alguns também faziam em Ouro Preto. Eu tenho irmãos que também fizeram engenharia e que passaram por Ouro Preto, e um outro irmão meu formou na Católica. Então todos nós vínhamos para fazer... Algum deles voltou para o Piauí? Todos voltaram, na verdade só eu fiquei aqui. Certo. E a relação com colegas aqui na escola, você é de uma turma de 1971, pelo que eu sei. A minha turma é uma turma que formou em 1971, uma turma de engenharia civil, eu formei em engenharia civil, da turma 10, eram 4 turmas, 10, 20, 30, 40. É uma turma bastante especial, primeiro naquela época e ainda hoje, eram pessoas de uma boa base, era um nível de alunos bastante acima da média, em especial para Alvejar, eram pessoas do Colégio Santo Antônio, do Colégio Loyola, esses colégios de bom padrão, muitos do interior, colégio muitos de fora, colégio estadual, né? Então eram colegas de bom nível, de um relacionamento bastante saudável, apesar de ser um período bastante tortuoso, que foi o período 67, 68, 69, muitos movimentos estudantis na época, né? Muitos conflitos, do ponto de vista de época, mas foi um período bastante saudável, a amizade se consolidou durante os primeiros 5 anos. A minha turma em especial, chamada FENC 71, que é uma marca quase da ordem de 200 alunos de engenharia civil, na época tinha um chamado grupamento A, grupamento B. Grupamento B era o pessoal da química, da Minas e metalurgia, e depois tinha o pessoal do grupamento A, que era elétrica, mecânica. Que é formandos, né? Engenharia civil. Formandos de engenharia de 71. Então eu tive um período bastante sólido, nós fomos contemporâneos de escola, essa amizade perdurou durante todo o período e agora inclusive consolidada, esse ano nós estamos fazendo 50 anos, né? E isso foi sempre de muita proximidade, de muitos encontros. A FENC 71 tinha uma presidência, tinha uma diretoria, nós fizemos encontros a cada 5, 10 anos, né?
Eu vou adiantar aqui, não sei se eu estou autorizado a falar sobre isso, mas vocês estão fazendo um trabalho conjunto de colegas, né? Apoiando associações, um trabalho de contribuição, de retorno social. Existem alguns colegas que já são muito mais envolvidos, né? Colegas tipo Cabral e outros, que participam de alguns movimentos. A turma ainda não consolidou uma estratégia, vamos dizer, de perenidade, mas é uma turma grande, é uma turma hoje aproximadamente 180, né, ainda ativos e em plena vida que segue. E é um grupo bastante forte, inclusive em Belo Horizonte. Aqui muitos ficaram, apesar de eles terem se espalhados por esse Brasil todo. Aécio, quando eu formei em 78, então eu tive um prazer de jogar muito xadrez no DA. Você lembra disso, no Grêmio da Civil? Você pegou essa fase do Grêmio da Civil, que nós jogávamos xadrez, não tinha essa internet, nenhuma facilidade. Então o nosso lazer era jogar xadrez, né? O DA também, jogar ping-pong, tudo ali no DA da esquina de Rua Espírito Santo com Guaicurus. Você pegou esse DA e que existia uma série de demandas e atividades lá? Não, eu participava de algumas atividades daquele mundo de estudantes, DA, jogos de totó, jogos de xadrez. Sim. Muitos colegas jogavam baralho, tinha um movimento ali na parte superior do restaurante. Tinha um barbeiro, você lembra? Tinha um barbeiro. Cabeleireiro. Eu, por um perfil e por um estilo pessoal, eu não participava de absolutamente nada dessas atividades. Eu não era de jogar totó, nem de jogar xadrez. Eu era um tipo de aluno muito dedicado ao dia a dia de aula, restaurante, biblioteca. Minha vida era esse triângulo. Boa, né? Lembrança, biblioteca. Entendeu? A biblioteca era, para mim, o meu mundo praticamente direto. Eu saía da aula, almoçava, depois vinha para esse prédio que era a antiga biblioteca aqui. E ali eu arrumava a minha mesa, né? Eu morava em República, então eu gostava de estudar na biblioteca. Eu ficava aqui na biblioteca diariamente, fiquei durante 5 anos, de 2 até 6 horas da tarde. Minha vida foi na biblioteca. Notável, Eu era um estudante muito dedicado ao dia a dia da faculdade, era a minha única atividade, eu não trabalhava, o meu pai me sustentou apesar das dificuldades até o 4º ano, 100% dedicado à escola. Então meu objetivo não saía nenhum dia que não fosse dedicar aos cursos. Quando cheguei no 4º, 5º ano, eu comecei a fazer estágios, né? Trabalhei numa empresa de Belo Horizonte, mas eu de fato não era do mundo do movimento acadêmico, apesar de frequentar, mas era um frequentar bastante superficial. Nunca me envolvi em atividade de DA, nunca me envolvi em atividade de jogar totó, xadrez. O meu mundo era aula, restaurante, como diz, para carregar energia, e ir para a biblioteca. E ali na biblioteca eu cumpria com as minhas atividades eram cursos bastante fortes, bastante demandantes, não eram cursos de muita facilidade. Isso começou a facilitar um pouquinho lá para o 5º ano, mas do 1º ao 4º ano praticamente não tinha nenhuma disciplina que não exigisse de nós estudar quase que diariamente. Eu me lembro bem. E aí, nessa trajetória, nós tínhamos aqui algumas ênfases, o nosso curso tinha ênfase na época, não sei se na sua época era assim também. Não. Tinha ênfase de estruturas, a ênfase de transportes, a ênfase de saneamento, lembra disso? Ou você não pegou essa fase? Não, na verdade nós não tínhamos bem estruturado esse período de ênfase com bastante força. Na verdade, na nossa época, nós pegamos um período de transição. Nós que éramos de entrada em 67, 68, um pouquinho mais na frente veio a reforma universitária e começou a separar e criar, inclusive, disciplina por semestre. E quando eu entrei, 1º e 2º ano, eram disciplinas anuais, nem carga horária tinha, você fazia tempo integral, aulas pela manhã e atividades de biblioteca à tarde, não é? Então, todos se direcionavam para
digamos, quase com a tendência pessoal de cada um. Mas eu, por exemplo, na minha época, quando eu formei, eu tinha um viés de estrutura, de concreto, alguns outros iam para materiais, né? A área de construção civil sempre foi e ainda é 60% da área de engenharia civil, pelas suas várias oportunidades também, oportunidades que tinham, né? Então eu trabalhei num período meio de bloco, mas as tendências eram por afinidades. Percentual pequeno para estruturas, muito pequeno para a parte de hidráulica, saneamento, um pouco o departamento de saneamento, na época do professor Honório, era muito forte, então muitas pessoas se dedicavam. A área de geotecnia, pela influência da mecânica dos solos, do professor Euler, tinha um certo viés, não é? Porque, na verdade, naquela época, as tendências nossas eram muito por inspiração, ou de professores ou de laboratórios. Aqui nós tínhamos dois grandes eixos de laboratórios de engenharia civil. Era o pessoal de mecânica dos solos, que levou alguns para a área de asfalto, para a área de geotecnia, até pela influência pelo professor Euler e várias pessoas da área dele, e um outro grupo na área de construção civil, que eram ótimos laboratórios, professor João Evangelista de Paula, sim, e logicamente um grupo ligado à área de hidráulica, né, que era uma área também que tínhamos lideranças, tinha um Adi, tinham várias pessoas dessa área. Professor Pascoal, né? Professor Pascoal Silvestre, né, que foi... porque nós pegamos uma transição da cátedra, né? Quando nós entramos, estavam sendo finalizados os praticamente períodos dos grandes catedráticos, né? Edmundo Menezes Dantas, que era catedrático de cálculo, né? Aposentou já em 68 ou 69. Então a minha turma foi uma turma um pouco de transição da época de cátedra, sim, para a reforma universitária. Muito curioso você colocar isso. Isso foi assim, eu tive inspirações em famosos catedráticos, tipo Jaime Ferreira da Silva Júnior, até sim, trabalhei com ele na atividade profissional, porque ele teve um período que ele foi o líder de engenharia de estruturas da Hidroservice, e eu fui trabalhar até por causa dele, eu troquei de uma empresa para outra por isso. Mas, de qualquer maneira, nessa época, as tendências nossas, elas eram formaturas em bloco e ainda não estruturado por ênfase. Você, na época que você cursou, eu já ia até te perguntar isso, você falou que você foi até o 4º ano, no 5º ano você começou, normalmente você fez algum estágio. Foi uma oportunidade ou foi uma escolha em estruturas? Não, na verdade a minha escolha para a área de engenharia civil, ela logo se destacou que o meu interesse era engenharia de estruturas. De estruturas. Pela presença do departamento de engenharia de estruturas, que sempre foi um departamento que sediava nas engenharias as disciplinas que mais demandavam dos alunos, não havia dúvida, mas que eram também presença constante de excelentes professores, Jaime Ferreira, Cândido Holanda, Estevão Pinto Rodrigues, né? Otávio do Amaral, eram as disciplinas de resistência, de estabilidade. Eu me lembro do Bernardino também, José Bernardino Botelho, essa turma toda terminava carreando alguns interesses. Então eu logo me interessei pelo departamento de estruturas, mas o que marcou, na verdade, a minha tendência para estruturas foram as disciplinas de concreto armado 1 e 2, do saudoso professor Alberto Passo Thiago, que tinha um assistente que era o professor Ivan Maia de Freitas. O professor Alberto dava a parte teórica e o professor Ivan dava a parte prática. O professor Ivan, ainda muito atuante, ainda ativo, talvez tenha sido uma das pessoas mais experientes que eu conheci. Ele era professor em tempo parcial, o professor Alberto era tempo integral, e ele era engenheiro à época do escritório CEBLA, Jorge de Gaulle, escritório que projetou o Mineirão. Sim. E eu fui aluno dele. Eu fui aluno do Ivan e fui aluno do Alberto Passo Thiago, mas o Ivan em especial, né, por um convívio meu muito próximo e também muito dedicado à disciplina, concreto 1 e 2, ele me convidou para fazer estágio na CEBLA. E então eu, no 4º ano, fui ser estagiário da CEBLA, que era uma empresa de projetos estruturais cuja origem eles projetaram o Mineirão,
Então, a partir daí, eu não descolei mais na minha vida como professor e como profissional. Então, eu concluí fazendo estruturas. O meu primeiro emprego foi na própria CEBLA e de lá, na sequência, antecipando um pouco essa minha trajetória profissional, que você pode completar com outros detalhes, ela sempre foi trilhada em empresas de projeto de engenharia de estruturas. Daí eu trabalhei na CEBLA, depois eu fui para a Hidroservice, uma empresa Sim. que foi iniciada aqui com o professor Jaime, que infelizmente faleceu logo após um conjunto de atividades nossas, de uma maneira que foi uma pena para a engenharia nacional. Ele veio a falecer. Com isso, o escritório da Hidroserv perdeu a força em Minas e a equipe foi toda transferida para São Paulo. Bernardino era dela, o professor Bernardino era da equipe, né? O professor Ari de Paula Machado era da equipe do Hidroservice, e eu e um colega de turma, Jacinto, nós 4 éramos da equipe, cujo chefe geral era o professor Jaime. Ele, ao falecer, nós fomos, de certa forma, desmobilizados no projeto aqui em Belo Horizonte. Eu fui para São Paulo e de lá eu volto para Belo Horizonte, vou para uma empresa de projeto, Companhia Brasileira de Projetos Industriais, Cobrap, onde eu fico 7 anos. Dali eu vou para a EPC, que é Engenharia, Projeto e Consultoria também, aí na área de obras de artes, viadutos. Participamos de todo esse projeto aí na época do metrô de superfície, na antiga CBTU. E então a minha vida foi toda trilhada em engenharia de estruturas como professor e como profissional. E aí, você respondeu, adiantou bastante, que eu estava curioso, foi muito bem colocado. Você teve essa trajetória, quando é que você ingressou aqui na escola já como docente? Na verdade, eu tive uma influência extraordinária de uma pessoa que é até uma boa oportunidade de homenageá-lo nessa entrevista. A Escola de Engenharia, mas em especial o Departamento de Engenharia de Estruturas, teve no professor Alcibiades de Vasconcelos Filho, sim, talvez a pessoa que eu pessoalmente considero mais importante do departamento em toda a sua história. Ele foi o primeiro doutor na COP, né? Aqui no Brasil em 1900 nessa década por aí. E o professor Alcibiades, tão logo voltou a Belo Horizonte, ele fez mestrado em Stanford, fez doutorado na COP, foi o primeiro doutor em engenharia de estruturas. Isso saltou aos olhos a muitos jovens da época. Ele veio e voltou primeiro pelo ISEX, e do ISEX ele veio para o departamento de estruturas. Quando foi por volta de 1976, eu ainda não estava na escola, eu já era engenheiro da Cobrap de engenharia de estruturas, e a Cobrap era uma empresa que trabalhava com projetos industriais, fortemente mineração e siderurgia. E foi algo que uma intuição me levou a ver que a área que hoje eu sou bastante dedicado e tem sido toda a minha vida ao longo dos 50 anos, eu identifiquei logo nos meus primórdios, quase que recém-formado, de que a área de análise dinâmica de estruturas era uma área que faltavam profissionais no Brasil e até no exterior. Então, quando eu, na Cobrap, ainda engenheiro da equipe de concreto, e nós naquela época fazendo projetos na área de siderurgia para as minerações de arco e casa de pedra, que era da Companhia Siderúrgica Nacional, eu percebi que os profissionais que lidavam com britadores, peneiras vibratórias, moinhos, não tinham os conhecimentos necessários aqui no Brasil. Eram todos trabalhos com fórmulas empíricas e, à época, uma parceria com um grupo americano que era chamado Kaiser. Daí o consórcio que a gente trabalhava era Cobrap Kaiser. Aquilo logo me deu um estalo de que aquilo era um local um espaço de oportunidade. Então eu tomei uma iniciativa, isso é sempre bom, eu cito isso, são iniciativas que você que tem que buscar, não tem que esperar pela empresa. Eu enviei uma carta para o presidente da Cobrap, que ficava em Volta Redonda, não sabe até hoje qual é a cor do meu cabelo, e disse para ele: presidente, eu sou engenheiro da sua empresa em Belo Horizonte e vocês estão precisando de especialistas na área de análise dinâmica. Eu já fui aceito pela COP e eu gostaria que você financiasse pela empresa privada, não foi nem CAPES nem CNPq,
para que eu faça mestrado e eu fico aqui o tempo que você quiser para dar o retorno do investimento. E assim eu fiz o meu mestrado em 1976, fiquei na COP 1 ano só, talvez tenha sido um recorde de período de 1 ano e 4 meses para fazer um mestrado na COP do Rio de Janeiro, e ali eu fui para o Rio e fiz mestrado, e a partir daí, quando eu voltei, aí o Alcibiades já me inspirava estar próximo do departamento, então eu fiz concurso público para professor assistente, passei, entrei para o departamento, isso em 1977, quando eu voltei já com mestrado, já entrei no departamento com mestrado na UFRJ, na COP, e a partir daí eu segui uma trilha que foi liderada pelo professor Alcibiades, quando nós fizemos os primeiros cursos de especialização em estruturas com o apoio da COP, os meus professores da COP, eu trouxe um deles em especial, que foi o professor Fernando Venâncio Filho, famoso nome nacional, professor do ITA, professor da COP. Ele foi meu professor, esteve na minha banca, e Alcibiades e eu conseguimos trazê-lo aqui para criar o primeiro curso de especialização de engenharia de estruturas. Ele vinha aqui, dava aula aos sábados. Me lembro disso. Eu era assistente dele para os cursos aqui em Belo Horizonte, e daí então eu comecei minha carreira na minha sequência, onde na área de estruturas, aí sim já financiado pelo governo, pela CAPES, pelo CNPq, e também destaco nessa entrevista o papel fundamental que foi especial para o nosso departamento e com certeza para o UFMG, foi o papel da professora Ana Lúcia Gazola, que era pró-reitora de pesquisa e que deu maior incentivo para a formação dos primeiros doutores, em especial na Escola de Engenharia, que não era pródiga de doutores, com algumas poucas exceções. Então eu fiz meu doutorado com apoio da CAPES e da UFMG e do Departamento de Estruturas de 82 a 86, aí eu fui para os Estados Unidos já como professor, já em dedicação exclusiva, e aí eu já mudo de regime, me torno professor em regime de dedicação exclusiva, aí vou para os Estados Unidos, volto em 86, nesse período eu atuo como chefe de departamento, de estruturas, numa sequência natural, e Alcibiades e eu sempre lado a lado, já nos movimentos para criar mestrado no departamento, com uma contribuição aí sim de vários colegas, que assim como eu saíram para doutorado na época, alguns para a França, outros para os Estados Unidos, eu fui naturalmente para os Estados Unidos, e aí eu volto, encerro o meu período e aí volto aos Estados Unidos outra vez, sempre na área de engenharia de estruturas, e aí eu faço um pós-doutorado no MIT, no período 91-92, e aí eu já fui para a área de análise muito especial, na área não linear, eu fiz doutorado em análise dinâmica, eu fiz mestrado em análise dinâmica, e aí então eu fico no MIT um período e volto, e aí então eu tive essa minha carreira, onde ela passou por empresas de engenharia durante 30 anos, eu atuo até hoje nas empresas de engenharia fazendo consultoria, fortemente setor mineração, eu ainda hoje atuo, eu estou em plena atividade. Eu gostaria que você citasse de forma compreensível aqui, numa terminologia mais facilitadora para quem não entende, que estruturas que têm esses movimentos, tem essa dinâmica que exige esse conhecimento de análise de estruturas dinâmicas, de efeitos dinâmicos. Antes de ir direto para a parte de análise dinâmica, a Escola de Engenharia da UFMG, o Departamento de Estruturas, como contribuição nacional, liderou e ainda lidera sempre nas áreas de concreto, de engenharia de estruturas. Nós temos vários professores que participaram de elaboração de normas com os profissionais, em especial do eixo Rio-São Paulo, eixo Sul-Sudeste, fortemente, podendo ter outros, claro. A área de estrutura metálica praticamente tem em Minas as grandes lideranças, nomes internacionais na área de engenharia de estruturas, na área também metálica. E tem um terceiro, aí sim, eu tenho uma contribuição que de certa forma se soma a essas duas grandes expertise de profissionais oriundos da UFMG,
que é a área de análise dinâmica de estruturas. Essa eu, de fato, liderei, eu fui talvez a pessoa que mais atuou e ainda atua, porque essa área de análise dinâmica, ela tem uma particularidade de que 99% do que se faz em engenharia de estruturas voltado para construção civil, pontes e viadutos, na sua grande maioria, é tudo com carga estática equivalente, é como se tudo estivesse parado, não tivesse movimento, não tivesse movimento, o que não é realidade. Então o vento é dinâmico, mas tem uma carga estática equivalente. A carga é dinâmica, né? Exatamente. Agora, por exemplo, no Mineirão é um movimento típico de torcida, em que a torcida vibra, pula, em especial nos jogos do Atlético, do Cruzeiro e do América. Esse pessoal tem um movimento ritmado, as pontes também têm um movimento ritmado de pessoas que passam em grande público. Esse movimento de esforços dinâmicos de pessoas e na indústria de equipamentos, que são equipamentos do tipo peneira vibratória, que tem que, na verdade, fazer todo o processo de separação de minério, né? Toda a parte de moinhos, grandes equipamentos que têm o seu movimento, e aí esse movimento de grandes massas que giram em torno de algum eixo, isso leva a cargas horizontais, verticais e esforços adicionais, que na verdade não pode ser considerado estático equivalente, porque aí você tem o clássico fenômeno que a gente já viu em filmes, que são chamados de efeito de ressonância. As pessoas entram num ritmo de movimento, a estrutura tem aquele mesmo ritmo e a estrutura começa a dançar com o movimento, o que leva a desabamentos e acidentes. Eu me especializei nessa área e talvez eu tenha feito um bom número de projetos para as estruturas de empresas tipo Vale, que tem seus britadores, seus peneiramentos secundários, terciários, moinhos, né? Todos esses equipamentos exigem uma área da engenharia de estruturas que se chama análise dinâmica de estruturas, que hoje é um percentual da ordem de 1% das pessoas que se dedicam com isso. Eu fiz um grande esforço, nós criamos aqui, e eu fui professor dos cursos de especialização em dinâmica de estruturas, nós formamos várias equipes, pessoas até me substituíram na própria Escola de Engenharia da UFMG, o professor Fernando Amorim, do Departamento de Estruturas, o professor Marco Antônio Mendonça Vec, que é do nosso departamento, talvez a grande autoridade na área de acústica do Brasil. Então essa área dinâmica, que passa por equipamentos, que passa até por acústica, que passa por movimentos do tipo torcida, o mais clássico e o que mais impacta, que o Brasil hoje em dia já tem norma para isso, que são efeitos oriundos de cargas sísmicas, ou então explosões, tráfego, todo movimento que leva a acelerar aquelas estruturas exige um conhecimento que sai um pouco do padrão clássico, e aí tem um grupo de especialistas onde eu me incluo para formar gerações. Então é uma área que isso é uma contribuição. Inclusive a minha turma em especial, 2 colegas, professor Antônio Sérgio e eu, da turma de 71, nós fomos responsáveis pela nova cobertura do Mineirão, aquela cobertura que tem nova, que foi fixada na estrutura. Aquilo é um projeto que foi concebido por 4 engenheiros brasileiros, todos de Minas, e 2 da nossa turma de 71. Antônio Sérgio fez toda a parte de proteção, porque nós tivemos que protender a estrutura antiga para poder aliviar, e eu fiz toda a parte não linear e toda a parte dinâmica, inclusive monitoramos o Mineirão, colocamos lá absorvedores dinâmicos que ninguém vê porque fica por dentro. Então aquilo ali foi até uma contribuição da UFMG, a UFMG monitorou para nós, e foi Fernando, foi Vec, uma turma da UFMG, porque eles têm um laboratório de monitoramento com sensores, acelerômetros. Isso foi feito numa parceria com a UFMG e nós numa empresa privada, Antônio Sérgio pela Engeserge e eu como consultor deles, até demos uma contribuição da UFMG, da nossa turma, para a engenharia nacional. Foi uma das únicas grandes obras das coberturas da Copa que foram de engenharia nacional. Uma rica informação que você acabou de passar.
Só para avançar um pouquinho, que é um assunto que me interessa e interessa a muitos colegas, né? Essa questão desse efeito dinâmico, dessas grandes edificações, desses contrapesos que tem na parte, não no topo, né? Exato. Essa tecnologia começou a ser usada recentemente aqui em Belo Horizonte, já fizeram um prédio com 44 andares. O prédio lá. E nós temos lá em Camboriú, em Santa Catarina, eles estão cada vez mais querendo avançar. É uma área de grande responsabilidade, grande concentração, por efeito de vento, questão térmica. Você tem alguma coisa para falar só do ponto de vista do nível de conhecimento, de preparo que nós temos hoje? É um nível realmente que demanda dos profissionais um conhecimento, eu diria, quase que completo de comportamento de estruturas sob o ponto de vista macro, porque envolve análise dinâmica em si, envolve monitoramento, envolve modelagem, porque esses prédios são todos feitos em túnel de vento, não é? A grande maioria dos túneis de vento aqui no Brasil são feitos pelo pessoal do Rio Grande do Sul. Lá tem um lendário professor Joaquim Blesma, né? E ele é tão dedicado à área de túneis de vento que o apelido dele depois ficou Joaquim Ventania, né? Porque ele foi o grande pioneiro no Brasil de elaborar túneis de vento, né? Que o ITA tem e outras instituições têm. Então, essa área é uma área hoje de domínio, não tem jamais grandes avanços, não é? Eu vi aquele prédio que foi feito ali nas 6 pistas, eu participei da concepção dele quando foram feitos estudos preliminares, mas eu tive notícia depois que o pessoal que foi responsável, a CODEM e vários engenheiros, fizeram túnel de vento, fizeram análise dinâmica, fizeram monitoramento, e aquele tipo de solução, quando o prédio é muito alto, não adianta só enrijecer a estrutura. Não, você tem que ter o que eles chamam de dissipadores de energia, que são, em geral, reservatórios que tem no topo superior, com grandes volumes d'água, que tem um fluxo para a direita e para a esquerda, eles se contrapõem ao movimento de grandes ventos, né? Então, eles fazem no topo da estrutura dos grandes prédios de 500 metros, de 600 metros, eles colocam uma estrutura que se contrapõe ao movimento. Então, na verdade, quando a energia do vento bate sobre o prédio, a peça que se movimenta não é o prédio. Diga-se de passagem que nós fizemos algo similar aqui no Mineirão. Ali naquela antiga ponta do Mineirão, que era aquele balanço em cima da arquibancada, ele tinha uma aceleração também ali bastante além dos limites da FIFA. Ali tinha aceleração da ordem de 12%, 14% de G, aceleração da gravidade, quando o limite da FIFA era 5%. Então, quando nós fomos redesenhar a estrutura do Mineirão para que ela passasse nos padrões da FIFA de 5%, que era o limite da FIFA de aceleração, você tinha 2 caminhos. Ou enrijecia a estrutura para ela não passar de 5%, o que seria de altíssimo custo, porque nós teríamos que demolir a estrutura existente, ou fizemos a solução engenhosa, que é na mesma linha, nós colocamos na ponta do balanço, por dentro de uma parte que fica invisível para o público, nós colocamos os chamados TMDs, que são os amortecedores de sintonia fina, que quando na verdade a torcida pula ou vibra, quem vibra é a peça que é um sistema massa-mola. É uma estrutura metálica em cima de um líquido viscoso de uma empresa alemã, Gerber do Brasil, e ela é que dissipa a energia da plateia. E aí depois nós projetamos, isso nós reduziu a transferência para a parte exatamente. Concreta. E também nós colocamos, pouca gente sabe, naquele viaduto que liga o Mineirinho ao Mineirão, ali tem um grande viaduto em cima da Cadá, também nós projetamos lá absorvedores dinâmicos. Ele tem o mesmo efeito do que se coloca num topo de um prédio. Que ótimo. Depois dessa aula maravilhosa, tem mais surpresas aí, porque depois você saiu do departamento e ocupou um outro cargo, né? Quando eu saí do departamento... Você não saiu do departamento, não. Na sua trajetória do departamento, eu saí da chefia do departamento. Você também ocupou o cargo na direção da escola. Quando eu saí da chefia do departamento, eu fui ao MIT fazer pós-doutorado
E quando eu volto do MIT, eu tive uma inspiração de ordem pessoal, que aliás me motiva até hoje. Isso hoje em dia é o meu vetor de propósito, né? Quando eu cheguei no MIT, eu vi uma instituição de altíssimo prestígio, à época, em 91, fazendo uma profunda reformulação curricular, mudando a engenharia civil do MIT para outrora construção, para outrora estruturas, a minha área, para aquilo que se chamava a nova engenharia civil da época, que eram meio ambiente, mobilidade urbana, transporte, já era o que o mundo hoje, na verdade, está vivenciando. E aquilo me chamou muita atenção, ou seja, a prioridade do MIT naquela época não era nem a minha área, era a área do que seria o futuro da engenharia. Então, quando eu cheguei aqui no MIT, eu fui motivado a me candidatar à diretoria da escola, porque eu vi a escola, de certa forma, parada no tempo, por uma questão de circunstâncias, não é? Eu que já estava desde 71 conhecendo a escola quando aluno de 67, então eu falei, eu vou me candidatar à escola para tentar dar alguma contribuição para repensar a educação de engenharia na época. E assim eu me candidatei, fui eleito por um processo clássico de escolha de opções, que a escola sempre tem muitas, exerci a diretoria de 94 a 98, né? Tentei dar uma contribuição, não foi muita pela dificuldade. Minha vice foi a professora Maria José Gazzi Salum, extraordinária colaboradora, diretora junto comigo. E durante esse período a gente começou a discussão, naquele momento começavam as primeiras discussões de reengenharia da engenharia. E durante esse período também, que é muito importante, um destaque, eu acumulei a superintendência da Fundação Cristiano Ottoni e deixo aqui o meu depoimento de uma grande contribuição para a produtividade nacional, para empresas, que foi o papel da Fundação Cristiano Ottoni durante esse período, através dos professores José Martins de Godoy e Vicente Falcone, que foram os líderes e que praticamente viraram o Brasil no bom sentido de empresas competitivas, de produtividade. E isso é uma das maiores contribuições da UFMG, em especial da Escola de Engenharia, e deles dois em especial, claro, uma grande equipe de pessoas. Mas foi nesse período que eu convivi com a gestão de uma instituição pública do nível da UFMG e também de perto com uma contribuição para a sociedade, além da escola, dado pela Fundação Cristiano Ottoni. Foi um grande protagonismo também aqui em Minas, né, nesse projeto. E aí, a partir daí, você aposentou-se e continuou atuando como consultor. Mas tem um fato novo também, que eu tive a oportunidade de encontrar com você por aí, como conselheiro do CREA-MG. Eu desenvolvi atividades de acompanhamento de estruturas curriculares junto às instituições, aprovações, e eu comecei a vivenciar estruturas diversas, né, na estrutura. Aí eu, através de uma palestra sua na SME, eu percebi a sua atuação como consultor de um grupo do Paraná. Você pode lembrar aqui? Na verdade, quando eu me desligo da UFMG, eu me aposento no ano 2000, depois de 30 anos, eu fui convidado por um grupo educacional de Minas, isso um pouquinho antes do Paraná, claro, para chegar no que você comentou. Eu fui convidado por um grupo de Minas, o Grupo Pitágoras, que tinha origem na parte de educação básica, já com 30 anos, uma escola tradicional, pelo menos durante um certo período de liderança nos pré-vestibulares, chamado pré-vestibular Pitágoras. Dali geraram os colégios, dali geraram a rede Pitágoras, e na época eles precisavam começar faculdades com parceiros internacionais. E aí eu fui convidado para ser vice-presidente acadêmico, e aí eu atravessei, e ainda atravesso, 20 anos, né, de educação superior privada. E durante esse período, eu fiquei 13 anos nesse grupo, criei faculdades com várias equipes em várias cidades. 13 anos? 13 anos, eu fiquei de 2000 a 2013 nesse grupo. 2013 eu me desligo desse grupo
e passo a atuar como consultor desse grupo do Paraná, chamado Unicesumar. E lá eu colaborei para implantar os primeiros projetos de sala de aula híbrida, não é? E continuo atuando na área de educação, porque hoje, em se tratando de um depoimento na UFMG, é importante entender o papel das instituições públicas, na medida em que elas têm hoje, e cada dia diminuindo mais, um percentual de relevância que diminui, não é? O Brasil tem hoje 85%, digamos, de alunos do setor privado, do setor que está aí massificando uma educação com questões que são questionadas sob o ponto de vista de qualidade. Houve uma massificação no Brasil bastante forte. As federais, as públicas paulistas continuam no topo da pirâmide fazendo o seu bom papel, mas a grande dificuldade que se tem no Brasil hoje é fazer um equilíbrio balanceado para você incluir as pessoas, mas com qualidade. A educação brasileira hoje massificou pela quantidade, numa situação em que eu pessoalmente terminei até me desligando de todos esses grupos, e eu com colegas de São Paulo, fortemente, eu hoje inclusive estou à frente de projetos numa nova vertente, num novo desafio, que é criado daqui para frente, que as novas diretrizes de engenharia do Ministério trabalham, que é nesse mundo de transformação digital daqui para frente, com fortes impactos para a exclusão e a exclusão de profissionais, você estar atento ao que o mundo hoje, na verdade, tem o que se chama de computação intensiva de dados. Isso está pegando todos de A a Z, isso vai impactar na área jurídica, na área da medicina, na área da engenharia, na área da comunicação, que é exatamente computação intensiva de dados, com inteligência artificial, com blockchain, com internet das coisas. Então, eu, depois de 20 anos de atividades, inclusive nessa que você citou do Paraná, eu estive em Illinois em 2014, quando eu recebi o primeiro sinal de intuição de que vinha uma grande mudança na educação global. Em 15 ou 16, eu interagi com o pessoal da Índia, que me chamou mais atenção, porque a Índia é o referencial hoje, para mim, disruptivo no mundo, porque enquanto o Brasil tem 80 mil formandos de engenharia, a Índia tem 1.200.000, enquanto aqui tem 1 milhão de estudantes, a Índia tem 7 milhões, e a Índia já há 20 anos já começou a redesenhar os projetos de base tecnológica, e eles hoje lideram a inteligência artificial no mundo, e todos os processos de avaliação, praticamente pessoa a pessoa, dia a dia, hora a hora, com o apoio de inteligência artificial. Então, quando em 2015 eu volto ao Brasil, tendo passado por Illinois, então eu comecei a construir, e isso é a minha última década de atividade, que é essa que começa agora. Eu terminei criando, para fechar talvez um pouco a minha entrevista, eu terminei constituindo uma instituição nova, do zero, que eu até espero ter parceria com a UFMG, que é criar uma nova escola de ensino superior, com algumas engenharias, com negócio, né, e com tecnologia da informação, para criar um novo mundo aí para os jovens e para os profissionais na área de computação intensiva de dados. Nós temos aí, na próxima década, o que se chama de uma dupla disrupção. É o processo de computação intensiva de dados com inteligência artificial e blockchain, e o Covid em si. Os dois somados estão praticamente redesenhando as empresas, os negócios, a educação, e os docentes vão ser fortemente impactados, porque nós estamos saindo daquilo que a gente chama de a nossa formação por conteúdo para um cenário em que se trabalha a formação por skills, por competências. E aí você tem que ter uma estratégia de novas avaliações, de novos processos, de quase que uma recapacitação de profissionais e de docentes. Eu estou nessa agora. Sim, e nós temos vivenciado isso lá no CREA, nas análises, as novas diretrizes curriculares, e essa dinâmica ela tem que ser acompanhada. Eu, particularmente, estou terminando meu mandato lá, não sei como serão os encaminhamentos daqui para frente, mas eu espero que as escolas continuem vivas na capacitação e na manutenção da capacidade analítica do profissional, porque pelo que eu percebi em algumas estruturas, não é o caso aqui entrar em detalhes,
é que elas são mais facilitadoras. Então, eu acho curiosa a sua abordagem, porque você mostra uma outra ótica de possibilidades a partir de uma instrumentalização do conhecimento. O grande salto é que é diferente do que foram as últimas 50 décadas, que de certa forma elas são exclusivas. Hoje a inclusão da educação brasileira, ela se deu pela facilidade. As pessoas se diplomam porque foi preço baixíssimo, facilidade extrema e praticamente é uma entrega de certificados da forma que você quiser, aonde quiser, pelo preço que quiser. Isso foi bastante danoso e o prejuízo disso vai se dar por séculos. O momento agora é revolucionário, porque você vai poder, com inteligência artificial, trazer o conhecimento melhor do Brasil e melhor do mundo, com acesso a qualquer pessoa, aonde estiver, desde que você tenha pessoas responsáveis, que com a devida senioridade, você inclui as pessoas, diz para ela onde é que ela está fraca, o que é que ela tem que fazer para melhorar, e nós vamos poder chegar, que é o meu objetivo, a trabalhar aluno por aluno, perfil por perfil, em qualquer escola, em qualquer grau, seja a melhor escola, seja uma escola em dificuldade. É esse hoje o meu propósito. Ainda bem que você deixou registrado, porque as escolas continuam praticando essa malformação, muitas delas. Então, é um assunto que cabe realmente uma reinserção, uma discussão junto ao FMG, para que nós possamos manter certa referência com relação à formação de profissionais. Nós estamos na nossa casa. Exato. E não podemos perder essa condição. Bom, Aécio, nós estamos terminando. Eu só queria que você passasse assim, uma mensagem mesmo, acho que você praticamente já passou, né? Com relação à formação profissional e sobre o trabalho do engenheiro. Nós precisamos dessas referências, precisamos passar essas referências. E você já adiantou bastante aí nessa questão das novas diretrizes. Eu tenho dois aspectos para finalizar a minha entrevista. Antes de eu fechar a minha visão naquilo que você me perguntou, visão da engenharia no que vem para frente. É destacar o papel da Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia. Eu vivi desses longos anos vários momentos, mas eu destaco dois. Com o saudoso professor Tárcio, com quem eu convivi muito, até pelo meu período de diretor da escola. Um esforço gigantesco durante o período que ele foi presidente daqui. Notável, por mais de 2 décadas. Notável. E eu destaco o seu período por uma razão, além do seu extraordinário trabalho com a diretoria, um aspecto que tem que ser considerado irrelevante. É que o seu período hoje é extremamente desafiador, porque a escola não está mais aqui do lado, ela mudou para o campus. Período do Tárcio, a escola estava com ele e ele estava com a escola. E agora, nesse período, que você já vem um bom tempo, existe um distanciamento físico, sim, o que cria para a associação um momento de muito desafio. Primeiro, então, eu lhe parabenizo pelo seu esforço. E segundo, estarmos todos, ex-alunos e a associação, alertas no bom sentido, de que a associação deve ser perene, né? Ela é da Escola de Engenharia em toda a sua plenitude e o momento exige muito esforço coletivo para a sua continuidade, para o seu esforço. Exatamente porque eu que vivi aqui durante todo o meu período, quando eu me aposentei, eu ainda estava aqui, mas a escola no ano 2000 e pouco foi para o campus. E lá está, e a vida que segue. Mas a associação está aqui. Então eu acho que é importante eu destacar pessoalmente. Em relação à questão da engenharia, a minha mensagem final, e ela reflete aquilo que eu vivo hoje nesse momento. O mundo de computação intensiva de dados, apesar dele impactar
a área da saúde, a área médica, a área do direito, a área da economia, a área dos negócios. A grande oportunidade da próxima década será para os engenheiros, porque toda a parte de computação intensiva de dados, que é a internet das coisas, que é blockchain, que é inteligência artificial, que é tecnologia BIM, da ordem de 80% será feito pelos engenheiros. Sempre foi importante a presença das engenharias, não há dúvida. Mas tratar sustentabilidade, cidades inteligentes e sustentáveis, meio ambiente, monitoramento, rastreabilidade, mesmo na medicina, com os seus tomógrafos, os seus equipamentos de ressonância magnética, todo o setor de comunicação entre as pessoas, tudo que se chama de inclusão das pessoas, que vem através de 3G, 4G, 5G, vem através dos engenheiros. O mundo hoje já sempre defendeu das engenharias. Então eu tenho dito para os jovens que conversam comigo, se você tem certeza o que você quer fazer, faça o que você tem certeza. Quer ser médico? Seja médico. Quer ser advogado? Se você tiver qualquer dúvida, faça engenharia, porque é a década das oportunidades. Com um único detalhe, não pode ser o engenheiro que eu fui durante 50 anos, apesar de boa base, apesar de boa formação. Acabou a formação conteudista, nós entramos num mundo de competência, de skill. As skills vão mudando e nós engenheiros estamos mudando. Eu tenho dito que é um absurdo uma escola de engenharia ter um currículo estável durante 5, 10, 15 anos. Quase que a gente tem que mudar o currículo de engenharia, eu diria no limite do pragmatismo, semestralmente. Eu acho que todo semestre nós temos que mudar o currículo de engenharia do primeiro semestre ao 10º semestre. Esse é o meu propósito e eu vou praticar isso na escola que eu criei e que eu vou começar a operar engenharia em 2023. Esse é o mundo que nos espera e nós esperamos que as novas gerações tenham na engenharia a grande oportunidade, inovar, empreender, negócios, visão de futuro, é engenheiro de A a Z.